Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre planejamento da capacidade. Quando a gente fala de capacidade, a gente fala de quantidade máxima. E aí a gente está utilizando a capacidade de forma isolada, que é associada à competência, volume máximo, quantidade máxima de algo. Então, por exemplo, se a gente diz que aquele cinema tem uma capacidade para 300 pessoas, que aquela sala de aula tem a capacidade para 40 alunos, que o ônibus tem capacidade para 43 passageiros sentados, a gente está usando a capacidade de forma isolada. Para os sistemas produtivos, a gente vai utilizar a capacidade, o conceito de capacidade, sob o aspecto dinâmico. A gente vai adicionar a essa capacidade, a essa quantidade máxima, a dimensão tempo. Então, por exemplo, naquela sala de aula que tinha capacidade para 40 alunos, a gente precisa saber, ela é utilizada manhã, tarde e noite? Se ela é utilizada manhã, tarde e noite, então a sua capacidade máxima de alunos é de 120 por dia. A gente associa o tempo, a gente adiciona o tempo a essa capacidade. Então, a nossa capacidade, a capacidade que a gente vai estudar dos sistemas produtivos, está relacionada à quantidade máxima de produtos e serviços que podem ser produzidos numa unidade produtiva num determinado período de tempo, certo? Quantidade máxima de produtos que podem ser produzidos num determinado período de tempo. Quando a gente for avaliar a capacidade produtiva de um sistema, a gente vai pensar em qual unidade produtiva a gente vai trabalhar. Ou seja, onde a gente vai medir essa quantidade máxima de produtos, de fabricação de produtos. Então, a gente pode pensar qual a capacidade produtiva por um determinado período de tempo dessa fábrica como um todo. Qual a capacidade produtiva por um determinado período de tempo dessa máquina? Qual a capacidade produtiva do empregado durante o dia, por exemplo? Então, a gente vai medir, a gente vai ter como unidade produtiva, ou a fábrica como um todo, ou uma máquina, ou um empregado. Toda a organização, quando ela é criada, há a perspectiva de que haja um aumento da sua capacidade. Então, quando há certeza desse comportamento de aumento da demanda e a organização precisa fazer a sua expansão de capacidade, como é que ela vai fazer isso? Então, uma das formas de se fazer isso é a expansão da planta industrial, ou seja, a compra de um novo terreno para aumento da fábrica, a mudança de local. Isso é um investimento muito alto, então precisa ser feito com muito cuidado. Há também a possibilidade de compra de máquinas, no caso da prestação de serviço, do número de pessoas para trabalhar. Então, quando se há certeza do comportamento, do aumento da demanda e há a necessidade de aumentar a sua capacidade, uma das formas que a organização pode fazer isso é expandir a planta industrial, comprar máquinas e contratar mais pessoas. Quando não há certeza do comportamento dessa demanda, ou seja, por algum fator externo, há um aumento naquele determinado período, mas que talvez isso não se sustente ao longo do tempo, a organização pode fazer aumento dos turnos de trabalho para atender a demanda naquele momento e depois voltar a funcionar como era antes. Então, uma observação que deve ser feita quando se aumenta o turno de trabalho é que aumentando o turno vai aumentar vai aumentar o custo da mão de obra, o pagamento do adicional, a necessidade de transporte e de supervisão indireta. Então, a organização deve avaliar se financeiramente é viável esse aumento do turno de trabalho, assim como também deve avaliar se financeiramente é viável o aumento da capacidade instalada, já que vai ter um investimento maior na compra de máquinas, na contratação de funcionários e no aumento da planta industrial. Outras formas de se expandir a capacidade de uma organização é anexar outras áreas, alugar um espaço ou comprar um espaço para fazer o aumento, fazer essa expansão, fazer rearranjo de equipamentos, máquinas e pessoas, às vezes uma mudança no layout, por exemplo, na sequência de fabricação do produto, há um ganho de capacidade. Utilizar a capacidade ociosa dos equipamentos, o tempo que os equipamentos ficam parados, podem ser utilizados para alguma atividade da linha de produção. Então, se há essa possibilidade, utiliza-se essa capacidade ociosa dos equipamentos. Ou a substituição por equipamentos mais modernos, no caso de empresas que tenham os recursos financeiros para isso. Além disso, é possível utilizar técnicas de programação e controle, então uma técnica que seja mais viável para a produção naquele momento pode gerar um ganho de produtividade. E aí é necessário fazer todos
os parâmetros e os padrões de desempenho da organização e ver se a técnica é adequada para aquilo. Aproveitar melhor os espaços por meio da redução de estoques também é uma possibilidade. Existem também aquelas organizações que lidam com produtos sazonais. Então, como fazer se uma organização no determinado período do ano, por exemplo, ela vende mais, ela produz mais, em outros períodos do ano a sua produção é baixa, a sua venda é baixa. Então, para fazer a expansão dessa capacidade, uma das ações que podem ser implementadas é deixar a fábrica funcionando em épocas de baixa, fazer a produção normal e estocar aquilo que não foi vendido, estocar o excedente para ser utilizado no momento de alta. Contratar mão de obra temporária é uma outra opção, acontece muito no comércio, no período, por exemplo, do Natal, em que as organizações elas contratam por 3 meses novos funcionários para atender aquela demanda que é mais alta. Pagar hora extra para o funcionário nos períodos de alta e fazer a subcontratação de operações, ou seja, terceirizar, contratar empresas para fazer parte do seu processo, certo? Nessa aula a gente viu o conceito de capacidade, que é utilizado nos sistemas produtivos, e na próxima aula a gente vai trabalhar mais a parte da avaliação da capacidade. Como a gente pode avaliar a capacidade da estrutura física, como a gente pode avaliar a capacidade em termos de equipamento e em termos de empregado. Até a próxima aula!